filhos e simpatizantes da Igreja Imersem. Eu sou Apóstolo da Graça. Estou aqui no dia de hoje para poder partilhar contigo um pouco do conhecimento a respeito do ministério profético. Temos sentido da parte de Deus para partilhar um pouco de conhecimento que ao longo da nossa jornada espiritual tivemos a capacidade de obter. Muitas pessoas têm vontade de ouvir a voz de Deus. E eu queria ter essa honra, esse privilégio de ser uma das pessoas que irá fazer parte dessa sua jornada, de compreender, esclarecer as tuas dúvidas a respeito da voz de Deus, de como ouvir a voz de Deus, como funcionar profeticamente. Princípios que são extremamente fundamentais para você manifestar como um general de Deus o ministério profético. Sendo assim, eu quero que você entenda agora o que significa ser um profeta da parte de Deus. Eu queria dar o início a essa definição, te fazendo compreender que ser profeta não significa necessariamente ter a capacidade para profetizar. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, observamos vários profetas que nunca se posicionaram para revelar o nome de uma pessoa, e mesmo assim eles eram tidos como profetas da parte de Deus. Poderíamos falar aqui, exemplo, a respeito do próprio profeta João Batista, que em algum momento ele trouxe a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Em outro momento, nós vimos ele duvidando, enviando as pessoas para questionar se Jesus realmente era ou não o Messias que deveria vir ao povo. E mesmo assim, o próprio Jesus confirmou que João Batista era um profeta da parte de Deus. Queremos que você compreenda o que Deus colocou dentro de você e como você pode manifestar isso que Deus colocou dentro de você. Um profeta não é necessariamente alguém que tem visões, não é necessariamente alguém que profetiza, porque dentro do ofício profético temos um grupo de profetas que não tem visão, mas que ouvem a voz de Deus. E temos o outro grupo de profetas que não ouve a voz de Deus, mas eles têm visão. Então nós estamos a falar aqui sobre um ministério extremamente complexo, que exigirá da nossa parte paciência e tempo para aprender e reaprendermos ao longo do tempo. Isso é muito importante, isso é muito necessário, termos a humildade de continuarmos a aprender e reaprendermos ao longo da nossa jornada. Eu quero te apresentar agora 2 tipos de profeta. Dentro do ministério profético, nós temos os que nós chamamos de profetas do ofício. Profetas de ofício são aquele grupo de pessoas que foram chamados para serem profetas. Eles não oraram para profetizar. Eles não foram ao monte para serem profetas. Eles simplesmente foram chamados por Deus para serem profetas. Isso não significa necessariamente que você nasce desde o berço tendo visões ou ouvindo a voz de Deus. Porque o despertar profético não é uma coisa definitiva. É uma coisa que depende muito da personalidade, mas também da vontade de Deus. Existe aquele grupo de profetas que já desde a infância foram mostrando terem essa graça sobre eles. Mas também nós temos aqueles que, ao andar do tempo, foram percebendo que Deus havia lhes chamado para serem profetas. Temos um exemplo do próprio profeta Jeremias, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, que ele descobriu que era profeta literalmente quando ele tinha entre 16 a 18 anos de idade. Foi dentro desse período que ele ouviu Deus dizendo que você é um profeta, e inclusive ele duvidou disso.
ele não queria assumir de primeira o que Deus estava dizendo. Então você pode ser um profeta de Deus, ouvindo do outro lado, mas apenas esperando o tempo de Deus, ou um momento como esse, onde você irá ouvir um pouco mais sobre o ofício profético e a graça e a unção que está sobre você poderá despertar e começar a funcionar. O segundo grupo de profeta nós chamaremos de agentes proféticos. Assim como nós temos embaixadores oficiais ou embaixadores, pessoas que são oficialmente enviados em nome de um país, num outro país, ou para representar um país num outro país, nós também, de alguma forma, cada um de nós, cada estrangeiro num outro país, está representando de alguma forma o seu país. Então nós temos também agentes proféticos. Agentes proféticos não são profetas de ofícios, mas são pessoas que talvez, por intermédio da oração ou por uma graça de Deus, eles também têm um grupo de dons de revelação sobre a vida deles. Eles não são necessariamente profetas por estarem a profetizar. Eles são profetas ou pessoas, agentes proféticos. Existem dois reinos proféticos. A palavra de Deus diz que aquele que profetiza, profetize de acordo com a medida da sua fé. O termo medida do grego significa literalmente um território. Vem do termo metron, que significa um território, um espaço de governo. Então, cada profeta é alguém que foi estabelecido para operar dentro de certos limites proféticos. A Bíblia Sagrada diz que em todo Israel havia sido confirmado Samuel como profeta. Então a palavra confirmar aí significa ser estabelecido como profeta. Você precisa ser estabelecido como profeta no seu ministério, na sua família, na sua cidade. E nós cremos que pela graça especial da parte de Deus, não é por força, não é por violência, isso irá acontecer. Então, metron, que significa uma esfera que você é dado para funcionar como um profeta. Existem dois diferentes reinos ou diferentes esferas que você pode funcionar como profeta. E eu queria falar aqui sobre dois principais territórios ou manifestações dentro desse governo, dessa esfera profética. O primeiro grupo, o primeiro território é o território dos nabis. Esse é um grupo de profetas que ouvem a voz de Deus. O termo nabi significa literalmente aquele que fala em nome de Deus. São pessoas que têm a capacidade de ouvir, de conhecer a vontade de Deus. Afinal de contas, profeta não é apenas alguém que ouve a voz de Deus, mas é sim também alguém que conhece a vontade de Deus. O segundo grupo de profeta são profetas Ra ou Raha. Esses profetas Ra são profetas visionários. São aquele grupo de profetas que tem a capacidade de ver a voz de Deus. Temos o exemplo de Abacuque que disse: subirei na minha torre de vigia para ver o que ele há de falar comigo. Então o profeta Abacuque não esperava ouvir, ele queria ver a palavra de Deus. No livro de Jeremias também ouvimos a palavra de Deus dizendo: se ele tivesse a menos subido no meu conselho, teriam visto ou ouvido a minha palavra. Então a palavra do Senhor, uma profecia pode ser vista ou pode ser ouvida. Independentemente de qual reino o Senhor tenha determinado, estabelecido para você manifestar, você terá que conhecer a unção que Deus colocou sobre você. Você terá que conhecer a peculiaridade do reino em que você foi te dado a graça para operar. Porque cada reino que você estiver a manifestar exigirá de você um conhecimento específico para isso se manifestar. Muitas das vezes nós achamos que podemos esforçar Deus para fazer uma coisa ou para nos usar para fazer uma coisa que não fomos estabelecidos para fazer ou que não fomos estabelecidos dentro daquele território para fazer. Você precisa entender que somos nós quem devem se adaptar à graça de Deus, à vontade de Deus. E nunca Deus se adaptar a nós. Você nunca pode orar para ser um profeta se você não é um profeta. Ainda que é possível você ter a graça para profetizar, mas isso não significa literalmente que você é um profeta. Então, é mais fácil você funcionar quando você conhece aonde Deus te estabeleceu para você funcionar como um profeta
da parte de Deus. Existem dois tipos de operações no profético. O que eu chamo de operação passiva e operação ativa. Operação passiva é quando a voz de Deus vem ao profeta. Ouvimos constantemente os profetas dizendo: "E veio a mim a palavra de Deus." Essa é uma manifestação espontânea. Significa que o profeta não está fazendo absolutamente nada. Apenas, de repente, ele se viu vendo ou ouvindo a palavra da parte de Deus. E por incrível que pareça, essa manifestação é muito mais rara do que o segundo tipo de operação, que é a operação ativa. Na operação ativa, o profeta desenvolve capacidade de usar códigos, gatilhos proféticos para acessar a voz de Deus. É muito mais fácil você ouvir a voz de Deus quando entende códigos proféticos do que quando você espera ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que não podem profetizar, que não podem ouvir a voz de Deus, não é porque eles não carregam a unção para eles ouvir. Muito pelo contrário, isso pode significar que você ainda não está a usar a unção que Deus colocou sobre a tua cabeça. Veja que Abacuque disse: "Me colocarei na minha torre de vigília para ver." Abacuque sabia que precisava se comportar de certa forma, precisava aplicar certos códigos para que ele pudesse ter acesso à voz de Deus. Então, é muito mais fácil você ouvir a voz de Deus quando entende como o profético funciona do que quando você apenas espera ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas ouvem a voz de Deus quando estão no monte a orar. Muitas pessoas ouvem a voz de Deus quando estão em período específico de oração. Você já notou isso? Que é um pouco mais fácil você ouvir a voz de Deus quando está em jejum, quando você está a orar no monte, do que tornar isso uma parte da sua vida, do seu estilo de vida. Isso acontece porque, por um pouco de tempo, quando você vai ao monte e para orar, você de alguma forma, de forma inconsciente, você está se posicionando para ouvir a voz de Deus. Se você conseguisse se posicionar no seu dia a dia da mesma forma, você ouviria a voz de Deus. O segredo não foi no jejum que você fez, mas houve uma postura específica que você fez durante o seu momento de jejum e oração que te permitiu acessar a voz de Deus. Então, conheça os códigos. Essa é a parte essencial do profeta. Você precisa procurar alguém que conhece na prática os códigos proféticos, como o profético funciona, para que essa pessoa te ensine realmente como profetizar, como ouvir a voz de Deus, como ter acesso à voz de Deus. Temos o exemplo do próprio Samuel, que quando ele ouviu a voz de Deus, ele não entendeu o que era Deus que estava a falar. Até o momento que alguém lhe disse: "Se ouvir outra vez, diga: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te escuta." Veja, havia uma resposta que Samuel tinha que fazer para que Deus continuasse a falar. Então, existe uma resposta que você precisa dar para que Deus fale contigo. E você precisa ser treinado para ter essa capacidade de dar resposta de forma correta para ouvir a voz de Deus. Como a voz de Deus vem até nós? Antes de você começar a ouvir a voz de Deus, você precisa saber que Deus é espírito. E todas as pessoas que se relacionam com Deus não se relacionam estando na carne. Você é uma pessoa tricotômica. Você é uma pessoa que tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo físico. A teologia convencional, na verdade, nos diz que você é uma pessoa tricotômica. Mas eu queria dizer que você é todas essas pessoas. Você é a composição de todas essas pessoas. Na verdade, mesmo depois da sua morte, você voltará outra vez para o seu corpo e você irá para os céus com o seu corpo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Diz que aquilo que é corruptível será revestido de um corpo de glória. Você nunca será separado. A sua alma, o seu espírito, o seu corpo compõem você. Agora, é importante você entender que se você quer ouvir a voz de Deus, é extremamente importante você ter a capacidade de conhecer aonde fica o espírito e aonde fica a alma
e ter a capacidade de diferenciar o seu espírito da sua alma, porque Deus fala ao espírito do homem. Mas em algum momento, um dos erros mais comuns no ofício profético é confundirmos o espírito com a nossa alma, é confundirmos o que Deus está a falar com as nossas imaginações, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que a profecia nunca veio de vontade humana. A profecia não nasce na alma. A profecia vem da inspiração do Espírito de Deus. Ela vem diretamente de Deus para o seu espírito. E eu quero te ajudar a ter acesso, primeiro, ao seu próprio espírito, para que você tenha a capacidade de ter acesso à voz de Deus.